a purgar, a sofrer a purificação no purgatório. Então, o purgatório, amados irmãos, é o lugar e o estado onde se encontram as almas dos justos que morreram na graça, na amizade com Deus, mas que não estavam totalmente purificadas das suas faltas aqui no mundo. Então, após a purgação, a purificação, essas almas irão imediatamente para o céu. As almas dos fiéis que estão no purgatório são almas que estão salvas, alcançaram já a salvação, mas precisam da purificação para poderem subir para o céu. Então quer dizer, as almas que estão no purgatório não podem serem condenadas, já estão salvas, mas ainda precisam de uma purgação, de uma purificação. Porque, amados irmãos, quando nós cometemos um pecado, seja um pecado venial, seja um pecado mortal, é necessário que aqui na terra nós cumpramos a satisfação desse pecado. Quando nós confessamos, é apagado a culpa daquele pecado, mas ainda restam as penas que nós precisamos purificar. E se nós não nos purificamos pela oração, pelo sacrifício, pelas indulgências, se nós não purificamos aqui na terra, nós iremos purificar no purgatório. E no purgatório, amados irmãos, nós podemos classificar dois grupos. O primeiro grupo são aquelas almas que morreram sem nenhum pecado. Morreram sem pecado mortal, sem pecado leve, mas não tinham se purificado das suas faltas. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são as almas que morreram somente com pecados veniais e precisam também da purificação. Então veja, amados irmãos, aqueles que morrem em graça de Deus, quer dizer, sem pecado mortal, se ainda tem o pecado venial, se cometeu algum pecado venial da sua última confissão até o dia da sua morte, vai purificar desses pecados veniais. E se uma alma morreu sem pecado venial e sem pecado mortal, mas sem ter se purificado durante a sua vida dos pecados da sua vida passada, ela também vai para o purgatório para se purificar dessas penas. Então, amados irmãos, o purgatório é uma verdade de nossa fé católica, que está revelada tanto na Sagrada Escritura, como na Sagrada Tradição. Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, Judas Macabeu que oferece sacrifícios e orações e manda celebrar sacrifícios por aqueles que haviam morrido em combate, mas que haviam cometido algum pecado. Era preciso a purificação. Nosso Senhor também vai dizer, amados irmãos, que os pecados contra o Espírito Santo não serão perdoados nem nesse século e nem no futuro. Que deixa entender que há pecados que podem ser expiados, perdoados depois da morte. E São Paulo vai dizer que alguns se salvarão, mas como quem passa pelo fogo. Também os padres da igreja afirmam a existência do purgatório. No purgatório, amados irmãos, a alma sofre e é purificada por dois meios. O primeiro sofrimento da alma do purgatório é o sofrimento desta alma estar afastada de Deus. É o pior sofrimento da alma do purgatório. É ela ainda não poder possuir a Deus. E somente essas almas que estão no purgatório compreendem o valor do sacrifício, da expiação, de purificar os pecados. Porque agora ela compreende que aquele pecado venial ela deveria ter evitado. Que na sua vida aqui na terra deveria ter feito sacrifício e penitência para poder já estar com Deus. É o pior sofrimento da alma do purgatório, é de não poder ainda gozar da face de Deus, é poder ainda não estar unido para Deus, com Deus para sempre.
Esse é o pior sofrimento? Permanecer mais tempo afastado de Deus nosso Senhor? A segunda pena, o segundo sofrimento aí do purgatório, é o que nós chamamos de pena dos sentidos. É a purificação de todo o prazer ilícito. E muito provavelmente, amados irmãos, essa pena, essa purificação dos sentidos, ela é causada por um fogo real e corpóreo, como o fogo do inferno. Um fogo capaz de fazer sofrer a alma espiritual como um instrumento nas mãos de Deus. É um sofrimento terrível. Os santos vão dizer, amados irmãos, que o pior sofrimento da pior enfermidade aqui na terra, nada é comparado com um breve instante do purgatório. Então, amados irmãos, o purgatório é uma fábrica de santos, é uma obra da misericórdia de Deus. Faltaria algo à misericórdia de Deus se não existisse o purgatório. Faltaria algo à justiça e à misericórdia de Deus se Deus não tivesse criado o purgatório. Porque quantas almas, amados irmãos, que lutaram, que se esforçaram, mas morreram com alguma imperfeição, são merecedoras do céu, mas não alcançaram aqui a perfeição da caridade, morreram sem essa perfeição. Então, o purgatório é essa grande fábrica onde essas almas vão sendo purificadas, santificadas para estarem no céu. No céu, amados irmãos, só entram os santos. Só entram aqueles que alcançaram aqui na terra a perfeição, a santidade. Por isso se faz necessário o purgatório, para preparar essas almas que morreram com imperfeições, para que possam ir para o céu. E como, amados irmãos, nós podemos ajudar as almas do purgatório? Nós precisamos rezar, sobretudo, a oração, suplicar a Deus o eterno descanso da alma dos nossos irmãos que já faleceram. Requiem aeterna dona eis Domine, é o que nós escutamos durante toda essa liturgia da missa de hoje. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Então nós também, imitando a igreja, nós devemos suplicar constantemente a Deus que conceda, que tenha misericórdia das almas do purgatório. Sobretudo mandar que se rezem missas pelos fiéis defuntos, sobretudo a nossa comunhão que nós oferecemos pelos fiéis defuntos, sobretudo o nosso rosário que nós rezamos e podemos oferecer pelos fiéis defuntos. Tudo isso, amados irmãos, é uma obra de misericórdia. Uma das obras de misericórdia espirituais, rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. E assim nós estamos fazendo bem a essa alma, uma caridade imensa, quando nós rezamos ou mandamos rezar por essas almas. E depois, amados irmãos, essas almas, estando diante da face de Deus, irão interceder por nós, como forma de gratidão. Um católico jamais deve esquecer de rezar pelos seus entes queridos, de mandar rezar missas e de oferecer orações, sacrifícios pela alma dos seus entes queridos. Então peçamos a Deus nosso Senhor o perdão, a misericórdia para as almas dos fiéis defuntos. Essa missa, ela é rezada na intenção de todos os fiéis e todos os defuntos que os senhores trazem no coração e por todos os nossos fiéis que já partiram para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.